Olá, tudo bem com você, né? Professor Edivan aqui. Seja bem-vindo para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no eletromagnetismo. A gente vai entender um pouco sobre a bússola, né, analógica e o campo magnético da Terra. Curte, compartilha, né? Deixa seu likezinho, se inscreve e dá essa força pra gente. Então vamos lá. Dando início aqui, primeiro a gente vai falar sobre a bússola analógica. O que é uma bússola analógica? É aquela, né, que a gente pode pegar, né, nesse sentido, não é a que tem no seu celular. É uma bússola que dentro dela tem uma agulhazinha, né, tem um ponteiro que ele gira livremente, né, e os primeiros contatos, né, falar assim, visuais que eu tive foi em desenhos. Então a gente já sabe de praxe com a bússola aponta para o lado norte, o norte dela aponta para o norte da Terra. Então com isso a gente vai ter um entendimento aqui como é que esse mecanismo, né, essa ferramenta funciona. Então a bússola, antes de mais nada, a gente já analisando, nas representatividades das literaturas, é um losango, né? E nesse losango geralmente vem falando de ao norte e o sul dessa bússola. Então a gente já se entende, né? Para quem não sabe, ou para quem já sabe também, né? Só reforçando, essa agulha, ele é um ímã, nada mais, nada menos que um ímã. A gente já citou isso no início das aulas, né, falando que os chineses utilizaram a aplicação de um ímã para fazer uma bússola. Então, quer dizer que aquela agulha, ela é um ímã e ele funciona, né, livremente, ele gira livremente e aponta para o norte geográfico da Terra. Então, como a gente já sabe, né, que essa bússola tem um lado norte e sul magnético, só para revisar, a gente tem o seguinte: quando a gente tem norte, norte e sul, a gente tem entre esses polos magnéticos repulsão. Né? A gente tem repulsão entre eles, que é a tendência deles querer tomar distância um do outro. E quando a gente tem polos de nomes contrários, norte e sul se encontrando, a gente já tem atração entre esses polos. Né? Isso quer dizer o seguinte: polos de nomes contrários se atraem e polos de nomes iguais se repelem. E isso vai ajudar a nos entender aqui quando a gente fala do nosso planetinha. Então, quando você usa a bússola no planeta, né, se a gente conseguisse ficar fora e analisar uma bússola, ela fica alinhada dessa forma aqui, ó. Né? Ela não fica retinho para o norte geográfico da Terra e nem para o sul geográfico da Terra. Ela fica um pouco inclinada mesmo, então a explicação para isso. Então aqui a gente tem o norte, né, da nossa bússola e o sul. Logo também lembrando que o norte que foi dado para a bússola foi porque apontou para o norte geográfico da Terra. Então por isso que a gente chama a parte norte do ímã, né, da bússola de norte, por causa do norte geográfico da Terra. Dando continuidade, a gente vai pensar o seguinte: a bússola em si, ela interage com dois tipos de elementos, ou com outra bússola ou com um metal. Né? Com o metal ele só interage de um jeito, só tendo atração, independente dos polos. A gente vai falar isso mais adiante. E a bússola também interage, né, com outro metal, que é o ímã, né, e essa interação tem de dois jeitos, né, como a gente já viu, atração e repulsão. Então logo, se a gente for imaginar, toda vez que você usa uma bússola aqui no nosso planeta, ela vai estar apontando para o norte geográfico da Terra, né, e quando ela aponta para o norte geográfico da Terra, isso nos diz o seguinte: ou tem metal lá em cima ou tem um ímã. Só que não tem como ter um metal aqui em cima, né? Senão não era o norte que ia apontar para cá, poderia ser o sul também. Então, com isso, a melhor dedução que a gente tem, né, para começar o entendimento, é que lá em cima tem o que atrai no norte? Um sul. Que sul é esse? A gente chama ele de sul magnético, né? O mesmo que tem na bússola. Sul magnético. A gente aqui em cima tem um sul magnético. Logo, o sul magnético da bússola interage aqui embaixo com quem? Um norte magnético. Então aqui embaixo a gente tem um norte magnético. Com isso a gente conclui o seguinte: que toda vez que a gente utilizar uma bússola, ela vai estar sendo interagida pelo sul magnético que tem no nosso planeta aqui em cima, né? E também a parte sul magnética, logo da bússola, vai interagir com o norte magnético do nosso planeta aqui embaixo. Então, em conclusão, a gente já tem o seguinte: que o nosso planeta Terra nada mais, nada menos que é um ímã gigantesco. Com isso, ele gera o que em volta do nosso planeta?
um campo magnético. Então ele vai gerar um campo magnético em torno desse planeta, onde a gente possa usar a nossa bússola e se alinhar em qualquer lugar, né? O professor está dizendo que se a gente tiver uma bússola, ela estiver bem aqui, ó, ela vai ficar desse jeito, norte para cá e sul para cá, assim, vai estar sempre apontando para essa região. Tem uma diferença, né, entre o norte geográfico e o sul magnético. Tem vários vídeos por aí explicando essa diferença, né? Tem uma certa distância entre os dois. Na geografia a gente consegue entender isso melhor no sentido de pontos, né? Continuando, então a gente tem o seguinte: esse campo magnético que o nosso planeta Terra gera, não só nos serve também para utilizar a bússola, mas serve também para vários animais, né? Vários animais, tanto terrestres, aquáticos, né? Aves, fungos, bactérias, né? Já tem vários experimentos por aí que comprova isso, que esse campo magnético ajuda esses tipos de animais, né, a fazer migração, porque eles têm a magnetorrecepção. Então eles conseguem migrar graças ao campo magnético. Não é todos, são alguns que utilizam o campo magnético para fazer essa migração, né, de um lugar para outro. Outra coisa também, né, que é fundamental do nosso campo magnético é a proteção que eles nos dá da massa coronal que o Sol libera. Como assim massa coronal? É um plasma, né, energeticamente carregado e às vezes quando é liberado no espaço vem em direção ao nosso planeta. Com isso, o que acontece? Quando vem essa massa carregada, né, esse plasma carregado, ele pode entrar em contato diretamente, né, com o nosso planeta. Mas como a gente tem um campo magnético, ele serve como um escudo. Então ele dá um direcionamento, né, dessa massa coronal liberada para as regiões polares do nosso planeta. E como a gente sabe, essa parte aqui também, né, ela vai ter essa abertura, e como a gente sabe, esse ar que a gente respira, ele tem várias partículas suspensas. Então, quando elas recebem essa energia vinda do Sol, elas ficam energeticamente carregadas, né, liberando luz, né, aquele brilho característico do elemento. Então forma vários lençóis que a gente chama de aurora boreal e aurora astral. Então por isso que tem na região da Austrália, Rússia, nas regiões polares, né, esses tipos de auroras aí. Vou deixar um cardzinho aqui, no card, um vídeo falando sobre aurora boreal e também bem mais ilustrativo. Então o nosso campo magnético nos protege também dessas radiações, né, essas partículas energeticamente carregadas do Sol. Sem ele a gente não teria esse tipo de proteção, né? A gente poderia torrar todos os nossos sistemas eletrônicos do planeta, né, e ter um grande prejuízo. Então o campo magnético da Terra, além de ser utilizado para bússola, animais também usa para migrações, né, para se orientar, e ele também serve como um grande escudo para o nosso planeta. E como que é gerado esse campo magnético no nosso planeta? Talvez você está se perguntando, mas aqui no núcleo da Terra a gente tem, né, vários íons. O que é íons? São elementos energeticamente carregados, né, eletricamente carregados. Então eles ficam em movimento lá nesse núcleo, né, porque ele está em forma de líquido, bastante aquecido, e quando eles estão em movimento, eles geram um campo magnético. Então quando você tem uma partícula eletricamente carregada e ela movimenta, ela gera um campo magnético. Como o núcleo nosso é grande e tem bastante íons nessas esses elementos eletricamente carregados, conforme ele vai girando, gera o nosso campo magnético de proteção. Então, aproveitando para dar uma deixa, é o seguinte: aqui a gente tem o sul magnético, aqui a gente tem o norte magnético. Vários artigos já comprovaram que a gente já teve inversão do polo magnético. O que é isso? Onde está o norte, ele girar e virar sul, e onde é sul, virar norte. E a gente tem também as anomalias magnéticas, que são alguns campos magnéticos que saem, né, por aí fazendo um alinhamento diferente desse. E essa inversão, quando ocorre, deixa o campo magnético do nosso planeta mais fraco, né? Então a gente pode estar correndo risco, se isso vir a acontecer, de estar recebendo a massa coronal e ela não resistir a esse campo magnético e deixar passar boa parte das partículas, né, e danificar nosso sistema. Mas, né, eu acredito que isso não vai acontecer assim, tão fácil e também tão, né, certeiro, mas como essa formação do nosso campo magnético é dada por causa do núcleo. Por isso que tem vários planetas, quando você tenta estudar um pouco, né, para entender o campo magnético de planetas, tem planeta que não tem o campo magnético, justamente porque
porque nesse planeta o núcleo não está ativado, né? Não tem um núcleo ativado, ou ele talvez está... Esse planeta também não tem núcleo. Então a nossa aula de hoje seria isso, entender sobre a bússola, que nada mais é que é um imã. O lado norte dela aponta para o norte geográfico, porque lá tem um sul magnético, né? Então você vai ter esse alinhamento da sua bússola. Outra recomendação também, quando a gente comprar a bússola, é o seguinte: você não utilizar ela perto de subestações, né? São redes energeticamente carregadas, porque ela gera campo magnético, então pode deflexionar a sua bússola. Perto de eletroímãs, né, que são aqueles ímãs gigantescos, muito utilizado nas empresas de sucata, né, de ferro velho, quando o funcionário, né, o operador liga essa máquina, então todas as sucatas grudam ali. Então se você tiver com a bússola ali perto, o que ela vai fazer? Ela vai orientar pelo aquele campo magnético. Perto de vulcões também, logo porque, né, núcleo, liberando essas partículas eletricamente, vai gerar campo magnético muito forte. Então, essa bússola pode sofrer um tipo de interação. Então, sobre essa aula aí de hoje, a gente entendeu isso. Como que a bússola funciona com o nosso campo magnético terrestre. Por que ela sempre aponta para o norte geográfico da Terra. Ok? Então, a aula de hoje seria isso. Muito obrigado, fica com Deus. Deixa seu likezinho, compartilha, se inscreve aí. Valeu!